Vamos lá. O objetivo dessa aula aqui é explicar por que você é péssimo em estimativas, em estimar atividades. Não só você, mas eu e todas as pessoas têm essa dificuldade. Isso é algo inerente ao ser humano. Então, isso aqui não é algo que você consegue ter uma habilidade incrível sem uma metodologia específica. Então, é muito natural que você realmente seja ruim em estimar o tempo das atividades. Então, você pode lembrar agora da última vez que você falou que ia entrar em uma reunião de 15 minutos, você chamou um colega para fazer uma reunião de 15 minutos e essa reunião demorou uma hora. Ou quando você pensou em fazer uma planilha ou desenvolver um código e pensava que isso ia demorar 30 minutos e isso demorou 2, 3 horas. Ou o contrário também, alguma coisa que você achou que ia demorar 3, 4, 5 horas e durou apenas 30 minutos. Isso aí é extremamente normal e comum dentro de qualquer lugar. Então, de estimar quanto tempo você vai demorar para organizar a sua casa, a o desenvolvimento de um sistema, um software completo, tá? E aqui eu quero trazer o porquê isso acontece e como você pode resolver esse problema na prática, na realidade do teu dia a dia, tá? Primeiro eu quero trazer aqui os 4 principais pontos para mostrar para você por que você é ruim em estimar atividades, porque nós somos ruins em estimar atividades. Então, o primeiro ponto é a complexidade e incerteza. Imagina que uma tela demoraria menos trabalho porque você não imaginou o banco de dados seria tão complexo. É algo extremamente comum. Então você pode imaginar que aquela tela daria um trabalho X e o banco de dados daria um trabalho Y, só que esse banco de dados deu um trabalho 3 vezes maior do que você imaginava, porque você não contava com alguma função específica, você não contava com algum problema que você só descobriu no meio da execução. Segundo ponto são os nossos vieses cognitivos. Então, ter uma experiência mal sucedida ou bem sucedida pode atrapalhar a sua estimativa, esquecendo as novas variáveis do projeto. Então, uma experiência específica que você teve pode atrapalhar sim uma estimativa, uma variável, se você não considerar as novas variáveis que a gente tem dentro desse projeto. Então, o ser humano ele funciona através de conexões neurais que você vai construindo ao passar do tempo com a sua experiência. E isso pode ser um ponto positivo, a gente tem que usar isso a nosso favor, mas você pode estar subestimando ou superestimando uma atividade devido a esse viés cognitivo, tá? O terceiro ponto é a falta de experiência. Então, não ter experiência prévia com nenhum sistema pode atrapalhar muito a falta de contexto para uma iniciativa. Então, você não ter o contexto, você não entender exatamente o que, é que você está falando, você não tem experiência com aquilo que você está desenvolvendo, pode atrapalhar a sua estimativa por você não conhecer minimamente o contexto e saber os problemas que você pode ter. Então, você pode ter um problema por conhecer o contexto e já ter tido experiências positivas ou negativas, ou por simplesmente não conhecer o contexto. E por último, a dificuldade em visualizar o trabalho futuro, que são problemas que você vai encontrar no meio do caminho, que são problemas que você vai ter dificuldade de prever com antecedência. Então é muito difícil você conseguir prever problemas que estarão no meio do processo. Independente da forma que você programe, tentar programar, tentar estimar todo o trabalho de um projeto antes de ele começar, sem flexibilidade, é muito a chance de você estar errado, de aparecerem demandas extras no meio do projeto é muito alta, tá? Então, dito isso, esses aqui são os principais pontos que fazem você ser ruim dentro de estimativas absolutas. Eu vou mostrar aqui na prática, dar exemplos práticos de como você realmente é ruim nisso, tá? Eu vou trazer exemplos absolutos e relativos e mostrar como a gente vai usar isso dentro do nosso contexto, da nossa realidade. Então, aqui eu tenho um exemplo representativo em um gráfico. Esse gráfico eu retirei do livro Como Fazer o Dobro na Metade do Tempo. E aí, a gente tem esse gráfico aqui da variação na estimativa de tempo do projeto, em esforço, custo ou características. Então, aqui eu tenho uma coluna, um eixo de tempo, e aqui eu tenho a quantidade de vezes que isso pode variar, tá? Então, o ideal seria eu ter um no primeiro dia, e aí a gente ter essa projeção linear até o final do projeto. Porém, a gente pode ver aqui que
a gente tem, no começo de um projeto, uma variação de 4 vezes para mais ou 4 vezes para menos, para considerar a estimativa de um projeto. Então, imaginando que esse projeto aqui tivesse 30 dias, nós teríamos aqui uma possibilidade desse projeto levar, em média, 7 dias e meio, em média uma semana, ou esse mesmo projeto ele poderia levar 4 meses. Vou colocar aqui, 16 semanas. Então, não só para projeções simplistas ali de uma atividade que você está estimando, como organizar sua casa ou fazer o desenvolvimento de uma planilha específica, essa estimativa ela se transpõe para todo o projeto e não apenas para uma atividade específica. Então, uma atividade que eu imagino que tem 30 dias, ela pode levar uma semana ou 16 semanas para ser realizada. Então, observem aqui que é uma discrepância muito grande dentro da nossa estimativa, sem o contexto ágil, sem o contexto de melhoria contínua e ajuste na prática. Então, à medida que o projeto vai passando, à medida que os dias vão passando, a gente vai tendo uma visão mais clara do que de quanto tempo esse projeto vai demorar. E aí, quanto mais vai passando, a gente vai tendo essa visão mais clara e a gente vai chegando de fato no que a gente imaginava. Então, a margem de erro é muito grande dentro de uma projeção em horas, por exemplo. Tá? Então, esse é o conceito, esse é o problema que eu quero trazer. E agora eu quero falar um pouco da solução. E aí, o que é que eu devo fazer? Eu não posso deixar de mencionar o meu trabalho e o da minha equipe. Então, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo pensar nisso? Eu vou trazer uma proposta aqui de uma estimativa relativa. Uma estimativa absoluta e uma relativa. Eu quero mostrar aqui o quanto nós somos falhos dentro desse tipo de estimativa absoluta. Então, por exemplo, se eu estou querendo entender o seguinte, eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Então, qual o peso médio desses animais aqui? Eu tenho um hamster, um tigre, um cavalo, um labrador e um lobo. Tá? Eles não têm nenhuma ordem, nenhuma sequência específica. Mas eu quero que você coloque nos comentários ou você registre num papel aí com você qual o peso médio que esses animais devem ter. Qual a sua estimativa para o peso médio que esses animais têm? Pô, eu acho que o hamster tem tanto de peso, o tigre tem tanto de peso, o cavalo tem tanto, o labrador tem tanto. E anote essa estimativa dentro de um papel ou aqui nos comentários, tá? Então, após pausa o vídeo, faz essa estimativa e aí eu vou mostrar aqui o real resultado desse desafio, tá? Desse teste. Então, quando eu estava preparando essa aula, eu não fazia ideia de quanto pesava um hamster. Talvez eu chutasse 50 gramas ou 300 gramas. Um tigre, talvez eu chutasse 350 quilos, 400 quilos. Um cavalo, talvez eu chutasse 400. Então, eu quero mostrar aqui que ter uma estimativa absoluta é muito difícil. Então, a chance de você estar errado nessas estimativas aqui, eu trouxe esses números do Google, a chance de você estar errado dentro dessas estimativas é muito alta. Então, nós somos muito ruins em estimativas absolutas. Vejam aqui que eu trouxe o peso de animais que a gente está acostumado a ver na TV, enfim, acostumado a ver de alguma forma. Então, aqui a gente tem dificuldade pela falta de contexto, pela falta de entendimento. Às vezes você teve um hamster em casa e você sabia o peso dele, mas isso atrapalhou a sua estimativa no labrador. Você achava que o labrador é muito mais pesado. Então, é a prova de que aqueles 4 pontos que eu trouxe, eles realmente acontecem, eles são reais, tá? Mas, o que que a gente poderia ter como uma estimativa que seria mais importante do que necessariamente ter um tamanho absoluto? Seria o seguinte, eu quero que vocês coloquem agora esses animais em ordem crescente. Então, enfim, quando eu estava aqui no meio da aula, eu percebi que não faria tanto sentido porque eu já revelei o valor aqui do peso. Mas enfim, o que eu quero mostrar é que é muito mais fácil você
identificar qual é maior, quem é maior do que quem, e isso é uma aproximação relativa, não absoluta. Então, é muito mais fácil você ter essa visão relativa do que do tamanho desses animais, você identificar que um é maior do que o outro, do que você ter uma estimativa absoluta, tá? E aí eu vou mostrar como isso é aplicável na nossa realidade de gestão, organização de projetos, tá? Dentro de uma estimativa relativa, quando o nome dessa sequência de números aqui é sequência Fibonacci, tá? Eu não vou me aprofundar tanto no porquê a gente usa ela, mas basicamente é uma sequência em que a gente vê na natureza, em que a gente vê em vários lugares, e o ser humano tem facilidade em entender que isso aqui é uma sequência onde um é maior do que o outro, e fica fácil de distinguir qual o tamanho das atividades. Então, eu sei que com clareza que o 2 é maior que o 1, que o 3 é maior que o 2, que o 5 é maior que o 3, que o 8 é maior que o 5 e vice-versa. Essa sequência aqui, ela funciona da seguinte forma: você vai somando os números anteriores para ir dando o próximo. Então, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, enfim. Eu não vou me aprofundar muito no porquê a gente usa essa sequência, mas o que é importante você saber é que essa é uma sequência de números que a gente usa para fazer as estimativas relativas, tá? Então, para a gente ter esse entendimento relativo e isso ser efetivamente funcional, a gente usa essas numerações. Então, aqui nesse ponto, nesse tipo de estimativa, ele ajuda muito a gente a estimar atividades maiores. Então, por exemplo, dentro de um contexto de gestão de projetos, quando eu tenho uma atividade de tamanho 21, não é importante eu saber se ela é de tamanho 22, 23, 19, 20. O mais importante é eu saber que uma é maior do que a outra e aí eu tenho uma estimativa aproximada, tá? Então isso aqui a gente consegue ser muito mais assertivo do que estimar em horas, ok? Então o que eu quero trazer aqui dentro dessa estimativa relativa? Eu trouxe um ponto de, eu vou até mudar a cor dele, eu trouxe um ponto de referência aqui, e aí eu mesmo mapeei esses animais baseado na pontuação que a gente imagina que ele tem. Então, por exemplo, como você deve trazer isso para a sua realidade? Pegando uma atividade que você e sua equipe concordaram que ela tem uma pontuação específica, no meu caso aqui, 8. Eu fiz isso com minha equipe, eu trouxe uma atividade em que todos conheciam e conversei com eles e disse, pessoal, é o seguinte, a gente precisa entrar num consenso da quantidade de pontos que essa atividade representa. E aí a gente foi lá e considerou um 8, tá? Então aqui foi o que eu fiz. Eu considerei que o lobo, ele tinha 8. Eu poderia considerar que o lobo era 13, 21, enfim, eu poderia considerar que esses números, esse lobo aqui, ele teria qualquer uma dessas pontuações. Mas eu trouxe aqui num ponto médio, é um animal mais ou menos médio, e aí eu vou categorizar os outros animais baseados na percepção de que o lobo é um 8. Então, se o lobo é um 8, significa que o tigre, ele deve ser mais ou menos um 21. E significa que o cavalo deve ser mais ou menos um 55. E que o hamster, ele é mais ou menos um, porque ele é muito menor do que o labrador. O lobo, ele é maior que o labrador, mas não é tanto assim. Então, coloquei como 8. O tigre, com certeza, ele é muito maior do que o labrador. E ele é razoavelmente maior do que o lobo. Então, eu coloquei ele como 21. E o cavalo, eu sei que ele é maior do que o tigre. Então, ele é bem mais pesado que o tigre. E aí, eu fiz essas associações, tá? É importante, um ponto importante aqui é que dentro desse tipo de estimativa, eu vou mostrar mais para frente aqui como é que a gente vai trazer ela na prática, mas o objetivo é que os membros da equipe tragam as suas visões e contextos específicos para a gente fazer as estimativas. Então a gente pode ter um dos membros da equipe que a família tem uma fazenda e ele está acostumado a lidar com cavalo. E ele vai saber que o tamanho do cavalo ele realmente ele é maior do que o tigre. E ele vai trazer esse ponto de vista de por que, que ele acha que o cavalo é maior. E a mesma coisa funciona com as atividades. Às vezes você teve um desenvolvedor que teve uma experiência específica com um determinado tipo de projeto e ele vai trazer os pontos de alerta para essa atividade, fazendo com que você considere esses pontos e que a gente tenha números mais aproximados, tá? Então, considerando isso, a gente tem aqui outros animais. Então, eu vou pedir para você pausar o vídeo novamente. Deixa eu dar um zoom aqui, um zoom out. E você categorize esses animais. Opa.
você categoriza esses animais baseado nas numerações, então fica muito mais simples. Então eu mesmo vou fazer aqui, eu recomendo que você pause e entenda se ficou parecido às nossas estimativas. E eu tenho certeza que vai parecer muito mais do que aquela avaliação absoluta que a gente fez, tá? Então pode pausar o vídeo e fazer isso daí, atribuir as pontuações para os animais dentro dos comentários ou aí no papel em que você está perto. Então o rato, eu categorizaria ele como um, porque ele é mais ou menos do tamanho do hamster. Então eu sei que um rato e um hamster têm mais ou menos o mesmo tamanho. Eu sei que uma baleia azul, ela é muito grande. Mas, inclusive, eu poderia ter um número ainda maior aqui dentro da minha sequência. Eu sei que uma baleia azul, do que ela é muito maior do que qualquer outro item. Então eu poderia adicionar mais números dentro da minha sequência. Então aqui seria um 89. E aqui eu teria um 89 mais 55. Eu teria um 144. Isso mesmo? Não, é 134. Deixa eu ajustar aqui. Boa. Então, a baleia, ela é muito maior do que todos esses animais e eu poderia considerar ela como um 134. Eu recomendo que vocês trabalhem sempre com mais ou menos a mesma faixa. E se esse problema, que ele tiver um tamanho muito maior, que vocês retirem ele, façam um refinamento para trazer de volta para cá, tá? Mas vamos imaginar aqui um golfinho. Vamos imaginar que ele é maior que um lobo, mas menor que um tigre, na minha opinião. Eu imagino isso. E um gato, que ele, para mim, ele seria um 2, considerando que ele é maior que um rato e que um hamster e menor do que um labrador. Então, na minha opinião, ele está mais próximo do 1 do que do 5, então eu coloquei ele como um 2. Então, entendam como essa aproximação relativa, ela deixa muito mais claro o tamanho das atividades. Ela deixa muito mais próximo o contexto das atividades e fica mais claro de entender o tamanho do que a gente realmente tem. Então, a ideia é que você vai pegar a sua lista com todas as suas atividades e vai trazer para esse mesmo sistema de pontuação. Você vai pegar um ponto médio e vai trazer as outras atividades. Pô, eu acho que são 21, eu acho que são 13, eu acho que são 5. E assim você pode tanto estimar melhor o tempo que você vai usar para desenvolver esse projeto, quanto você ter mais clareza sobre quanto cada membro está desenvolvendo, a capacidade produtiva. Então você não vai se apegar ao número de atividades que você está desenvolvendo, porque isso é uma métrica muito falha. Uma pessoa pode estar desenvolvendo uma atividade de nível 55, enquanto o outro está desenvolvendo 10 de tamanho 2. E aí essa aqui, às vezes, tem uma percepção de que está tendo um trabalho maior, quando essa daqui está tendo um trabalho maior, beleza? Um ponto importante aqui dentro desse estimativa é que você vai fazer ele em equipe, tá? Como é que você faz esse tipo de estimativa? Tá? Eu recomendo que existem algumas plataformas para você fazer isso online, mesmo que se você esteja presencialmente, eu recomendo que você faça isso online, tá? Mesmo que estejam todos na mesma sala, você pode fazer online, eu acho que fica bem mais fácil, tá? A ideia é que cada um faça a votação anônima, então eles vão cada um trazer seu ponto de vista sem o outro saber. Então, existem algumas plataformas que eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar uma paga e uma gratuita que vocês podem usar. Mas eu posso até trazer um tutorial de como usar essa plataforma depois. Mas, e aí eu recomendo que vocês façam online. Tem como você ou usar um baralho e escrever os números dentro desse baralho, ou você escrever em post-its cada um desses números aqui para todos os membros da equipe, mas eu realmente acho mais simples você fazer numa plataforma, mesmo estando presencialmente, tá? E aí um detalhe importante. Sempre que é muito comum que nem todo mundo escolha o mesmo número, e o objetivo é que nem todo mundo escolha o mesmo número mesmo. Mas a gente vai partir de alguns pontos importantes. A gente não pode fazer com que as atividades tenham uma distância muito grande. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 3 membros na minha equipe. Um votou 3, o outro 5, o outro 8, tá? E aí, beleza. O que eu faço? Eu somo os 3 e tiro a média. Então, 8, 3 mais 5, 3 mais 5, 8. 8 mais 8, 16. Dividido por 3 dá mais ou menos 5 e pouco. Então, essa atividade teria uma pontuação 5, tá? Caso um membro vote 3 e outro vote 3, é uma distância muito grande. Então, você pode pedir para o membro que votou 3 explicar o porquê que ele votou 3 e o membro que votou 13 explicar por que ele votou 13.
E aí você vai ter uma visualização mais próxima aqui do que cada um está pensando. E aí você pode refazer a votação. Então você refaz a votação e aí você vai ter uma aproximação maior dos números. Caso fique muito grande, eu recomendo que ou você tire essa demanda, explique um pouco mais, ou tente dar um pouco mais de contexto e repita a votação, ou você tente trazer para uma outra reunião, para o daily seguinte, em que você vai trazer isso de uma forma diferente, com um olhar diferente. Enfim, você vai tirar essas dúvidas técnicas e aí você vai trazer isso para a votação, tá? Então é assim que você deve fazer uma estimativa relativa das suas atividades. É assim que eu recomendo que você faça essa estimativa. Use essa estimativa relativa, você pode usar isso aqui para qualquer coisa, até atividades do seu dia a dia. Então, você pode individualmente, até o ideal é o quanto mais pessoas melhor não, mas é ideal que você tenha 5, 6 pessoas opinando, no mínimo duas, para elas opinarem sobre as pontuações, e no máximo 7. Então, você pode fazer isso com qualquer coisa. Você pode fazer isso na sua casa para estimar com seus filhos, ou com seu marido e com seus filhos, e vice-versa, com sua esposa e com seus filhos, qual o nível de dificuldade de lavar a garagem, de, sei lá, fazer uma pintura, organizar, lavar os pratos, cortar grama, enfim. Você pode estimar essas atividades, entender mais ou menos quantos pontos isso vai levar, e aí você tem uma estimativa relativa mais aproximada do que uma absoluta, tá? Alguns pontos importantes estão aqui em cima para você fazer essa implementação em pontos, tá? Primeiro delas, defina um ponto médio em que a maioria dos membros tenham trabalhado juntos. Então, o ideal é que seja uma atividade em que já foi concluída e que as pessoas conhecem. Elas sabem o nível de dificuldade que aquela atividade teve, mesmo que subjetivamente. E aí você vai chegar num ponto comum com elas e vai dizer, pô, quanto é que isso aqui representa? Representa um 7, um 8, um 13, um 5. Então, minha recomendação é encontrar uma atividade 8 em que os membros da equipe já trabalharam juntos, tá? Segundo ponto. É importante que os membros não discutam os pontos das atividades anteriormente, só após a votação anônima. Então, utilizem a plataforma que eu vou deixar aqui para fazerem a votação anônima e chegarem nessas estimativas. Então, aqui você consegue ser muito mais assertivo porque você não tem o efeito manada. As pessoas não vão entrar numa da outra porque elas não vão ter. Não, essa votação é anônima. Então vocês conseguem ter uma visão mais clara sobre isso e vocês conseguem ter aqui o ponto de vista de cada um. Porque um colocou 8, porque um colocou 3, um colocou 2, enfim. Você vai ter isso. Você pode usar post-its ou plataformas online, tá? Eu vou deixar a sugestão aqui na descrição de duas plataformas, uma paga e uma gratuita. Então, eu recomendo que faça online mesmo que esteja em presencial, tá? Número 4, você não terá um resultado imediato, tá? Então você vai ter que fazer no chute no começo o quanto a sua atividade efetivamente consegue, a sua equipe consegue produzir. Então, depois do primeiro sprint, você vai entender, poxa, minha atividade ficou com sobra e a gente conseguiu incluir 30 pontos ainda de atividades, ou a gente colocou muita coisa e ficou com 50 pontos não realizados. Então, para a próxima sprint, você vai tentar deixar mais próximo da realidade, tá? Você vai tentar deixar mais próximo do contexto. Então, se você estimou que conseguiria fazer 100 e a sua atividade fez 70, da próxima tente incluir 70, 80, um pequeno desafio e vá ajustando. Então, não será um resultado de imediato. Você precisa rodar algumas vezes para isso aqui surtir efeito. E por último, lembre-se que isso aqui são estimativas, não números absolutos. Então, você está estimando. Você não vai ter um número exato, absoluto, porque isso aqui é relativo. Mas você vai ser muito mais assertivo do que estimar em horas, ok? Então, pessoal, essa aqui é a explicação de hoje, porque você é ruim, não só você, mas todos nós somos ruins em estimativas absolutas de horas para execução de demandas, projetos e atividades, e como você pode resolver esse problema. Qualquer dúvida, me chama nas redes sociais. Eu não produzo conteúdo no Instagram, mas estou começando agora a produzir conteúdo através do YouTube, tá? Vou deixar meu Instagram aqui na descrição e qualquer coisa me chama lá para a gente trocar uma ideia sobre gestão de projetos ágil, beleza? Então valeu, turma!